Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto. A igreja celebra a festa de São Bartolomeu, também chamado de Natanael, apóstolo. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. Naquele tempo, Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael respondeu: por acaso pode vir alguma coisa que preste da Galileia? Filipe respondeu-lhe: vem e vede. Enquanto Natanael estava caminhando em direção a Jesus, Jesus disse: aí vem um israelita verdadeiro, nele não há falsidade de coração. Natanael perguntou a Jesus: de onde me conheces? Jesus respondeu-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael respondeu: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu-lhe: por acaso credes porque vistes e porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Em verdade eu te digo, verás coisas ainda maiores. Verás o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez é um evangelho vocacional. E esses textos bíblicos a gente precisaria de conversar com o outro, olhando no olho dele e fazendo a mesma pergunta que nós fizemos ontem. Você encontrou Jesus? Ou você só adquiriu informações sobre ele na catequese, na sua casa, nos livros? Porque todos esses conhecimentos, na linguagem do apóstolo Paulo, são carnais e são somente o ponto inicial de uma descoberta. E se ficarmos só nele, nós não conseguiremos compreender o mistério de Jesus de Nazaré. Hoje nós vemos Filipe promovendo uma vocação. Filipe que chega até Natanael e comunica para ele: nós encontramos. Eu não ouvi falar, eu não ouvi dizer. Nós encontramos. Nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas anunciaram. Filipe fala da realização da sua esperança e da sua expectativa. Filipe fala do seu testemunho, do seu encontro pessoal e não de ideias. Mas Natanael só pode formar nesse momento somente ideias sobre Jesus. Por isso, numa visão preconceituosa contra os galileus, ele não finge. Ele disse: por acaso pode sair alguma coisa que preste da Galileia? Porque os judeus tinham muito preconceito com os habitantes da Galileia, chamados de impuros e de perdidos. Por isso, Natanael não finge. E a primeira ideia que ele tem de Jesus, ele vai perguntar então: pode sair alguma coisa que preste da Galileia? Filipe não ficou argumentando, tentando persuadir a sua inteligência. Mas Filipe diz para ele: vem e veja você. Venha e descubra. Porque a nossa fé nasce de um encontro pessoal com Jesus, de uma experiência pessoal e não do eu ouvir falar. Porque a missão não nasce de ideias bonitas, a missão nasce do coração. E para atingir o coração, precisa acontecer a manifestação de Deus em nossa vida. De tal modo então que Filipe não fica fazendo tratados e nem comunicando ideias bonitas sobre Jesus, mas ele fala: venha você e veja. E enquanto então Natanael está se encaminhando em direção a Jesus, mesmo com o preconceito, ele vence os seus preconceitos e vai ver então quem é esse tal de Jesus de Nazaré. Mesmo carregando os seus preconceitos, mesmo carregando as suas limitações, ele vai procurar vencer esses preconceitos para poder descobrir, para poder pesquisar e para poder ver realmente quem é esse Jesus de Nazaré que Filipe falou que é o realizador das leis de Israel e também o fruto das promessas dos profetas.
E enquanto ele está nesse movimento de caminho até Jesus, é nesse caminho que ele vai então conhecendo a intimidade de Jesus, porque para conhecermos alguém, nós precisamos conviver com essa pessoa. E enquanto ele está encaminhando-se até Jesus, Jesus olha para ele e diz: aí vem um israelita verdadeiro. Não há fingimento em seu coração, não há falsidade na sua vida. E ele então questiona Jesus: de onde me conheces para dizeres isso? E Jesus diz: antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto. Antes que Filipe te convidasse, eu já tinha colocado meu olhar em você. É o Senhor que move a mim e move a você até Ele. É o Senhor que nos convoca, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos atrai até o mistério do seu Cristo Jesus. E Natanael então vai fazer uma profissão de fé belíssima: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus vai dizer para ele: mas você está crendo só porque eu falei que vi você debaixo da figueira? Eu vou te dizer que você vai conhecer coisas ainda maiores, porque quando nós convivemos com Jesus e quando nós nos preocupamos em manter os meios de crescimento espiritual, a leitura diária da Palavra de Deus, a oração pessoal, a vida sacramental, que é a Santa Missa e a confissão, e o terço de Nossa Senhora, os mistérios de Deus vão sendo revelados para nós, porque nós vamos atingindo uma maturidade espiritual. E quando nós não atingimos essa maturidade espiritual, nós não conseguimos ver o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem, porque Jesus fica somente uma ideia, Jesus fica somente um culto do passado, Jesus fica somente mais um profeta, Jesus fica somente mais um revolucionário, Jesus fica somente mais um santo no céu. E nós vamos carregando essa ideia equivocada de Jesus a vida inteira, e ela será incapaz de nos levar a doarmos a vida por Ele. Hoje eu vou percebendo isso, que às vezes quando nós convidamos homens e mulheres para trabalharem nas pastorais, na seara do Senhor, às vezes eles só têm muitas ideias bonitas sobre Jesus, e eles se apresentam a esse trabalho como voluntários, mas não como aqueles que foram conquistados por Cristo, não como aqueles e aquelas que foram atraídos por Cristo e que são capazes de ver o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Cristo de Deus. Esta é a revelação do mistério de Deus, e o Senhor só revela esses mistérios àqueles que são íntimos a Ele. Então, nesse dia de São Bartolomeu, peçamos ao Senhor a graça de também nós podermos compreender o seu mistério. Peçamos ao Senhor que manifeste a nós e a nossa inteligência e ao nosso coração a sua vida e a sua força. Mas para isso, não podemos ficar de longe. É preciso irmos até Ele. Não podemos ficar como espectadores. É preciso irmos até Ele, ver, ouvir para enxergar. E o Senhor também dirá a cada um de nós: eu vi você na sua atividade, eu vi você no seu trabalho, e eu te chamei. Logo mais às 19 horas nós teremos a nossa Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz. De 18 até às 20 horas nós teremos o nosso projeto social Oficina do Ser, Música do Coração. E a partir de segunda-feira que vem nós estaremos dando mais um passo no nosso projeto social Oficina do Ser mais Leitura. Toda segunda-feira, das 19 até as 21 horas, nós teremos técnicas de redação, também técnica de leitura e interpretação de texto, para aqueles jovens a partir da 7ª série. Então, venha aproveitar demais e usufruir de mais essa solidariedade de alguns irmãos que abraçam os nossos projetos sociais. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Bartolomeu, rogai por nós. Amém.